Olá a todos. Nós estamos passando aqui para uma pequena meditação na palavra do Senhor. Em João capítulo 8, versos 43 e 44 diz assim: porque vós não podeis entender minha linguagem, e porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós permaneceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque nele não existe verdade alguma. Quando ele profere uma mentira, tudo que fala é próprio dele, pois é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Amém? É interessante, amados, que eu quero falar hoje justamente sobre o cristianismo mentiroso. Viver uma mentira. Pessoas que dizem que são cristãos, mas na verdade não vivem como cristão. Apenas trazem em si como fossem cristãos, mas não são. E eu escolhi alguns textos de 1 João que nos dá uma afirmação para tal questão. A primeira que eu escolhi, o primeiro texto, está em 1 João capítulo 1, versos 10, que estão assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, amados, esse é um grande problema da atualidade, onde cristãos negam ter cometido pecado, não assumem mais a responsabilidade, vivem de uma mentira, negam ter cometido pecado. Sempre as outras pessoas estão erradas, menos eles. A característica disso é muitos que muitas vezes pecam e disseminam discórdia dentro da igreja, ou disseminam discórdia aonde convivem, e não assume a sua culpa, não assume seu erro. Por isso que hoje nós temos visto muitos problemas, principalmente no seio da família, entre casais, problemas de traição, problemas que têm levado à destruição da família, é por não assumirem seu erro. Outro texto que eu escolhi foi de 1 João capítulo 2, versos 4, que está assim: aquele que afirma eu conheço e não obedece aos mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Um outro grande problema, né? Pessoas que dizem conhecer a obra de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e vivem como se Deus não existisse, porque não obedecem. Escutam, mas não obedecem. E às vezes o problema é acham que é muito duro viver da palavra de Deus. Se a palavra é pregada um pouquinho mais firme, um pouquinho mais duro para mudança de vida, não aceitam, repelem, ressacham a palavra, achando que aquilo que foi dito é meramente um apontamento de dedo, meramente para ele é algo que ele não pode aceitar, porque isso não veio de Deus, isso veio de quem está ministrando a palavra. Uma outra coisa que eu aprendi também sobre isso, que está em 1 João capítulo 2, verso 22, que diz assim: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Esse é inimigo de Cristo e aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Esse é um grande problema, As pessoas, de que maneira estão rejeitando Jesus como enviado de Deus? De que maneira estão rejeitando o messianismo de Cristo? É interessante, amados, que esse é o grande motivo, que as pessoas acham que rejeitando os preceitos de Deus, rejeitando o envio de Cristo, eles amam a Deus. Muitos dizem assim: não, eu amo a Deus, mas não obedece e não aceita Cristo. Ainda no capítulo 4 de 1 João, versos 20, está dizendo assim:
Se alguém declara eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Esse é um grande problema nas igrejas atuais. As pessoas dizem que amam a Deus, que servem a Deus, que glorificam a Deus, que louvam a Deus, mas é cheio de intriguinhas, né? Vivem disseminando discórdiazinhas aqui, ali, aqui, não obedecem ninguém, não obedece pai, não obedece autoridades, não obedece pastores, e querem criar um cristianismo a seu modo, ao seu prazer, ao seu jeito de ver, né? E achando que hoje o cristianismo é livre. Eu posso caminhar livre e fazer o que eu quero, da maneira que eu quero. Infelizmente, meu amado, isso é um problema, porque essas intrigas que tem dentro da igreja, não há perdão, não há, né? Jesus disse uma coisa bem interessante: se você vier trazer a sua oferta, olha bem, dinheiro, ao gasofilaço, se você lembrar que você tem algum problema com o seu irmão, volta, pede perdão, depois você traga a sua oferta. Esse é um grande problema hoje. As pessoas dizem que amam a Deus, as pessoas confessam que amam a Cristo, que são crentes em Cristo, mas odeiam o irmão. E isso não é fazer a vontade de Deus, isso não é fazer a vontade de Cristo. E por último, que eu escolhi, o último texto, está em 1 João 5,10, que diz assim: ora, quem crê no Filho de Deus tem a si mesmo esse testemunho. Todavia, aquele que não crê, ele não deposita a fé em Deus e o faz mentiroso. Por quê? Não creu no testemunho de que Deus proclama acerca dos seus filhos. Então, é interessante, amado, que a questão de uma vida de testemunho e depositar a fé em Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, viver segundo os preceitos de Deus. Esse é o grande problema dos últimos dias, porque nós temos as pessoas que amam mais a si mesmo, as pessoas que depositam a fé em si, que são narcisistas, não depositam a fé em Deus, ao contrário, estão fundamentados em seus achismos, nos seus próprios preceitos, não crê naquilo que é proclamado pela palavra, mas vive buscando experiências e movimentos para satisfação própria. Esse é um grande problema. Então, amados, quando nós nos tornamos mentirosos, vivemos um cristianismo mentiroso, nós não estamos servindo a Jesus. Ao contrário, nós estamos fazendo a vontade daquele que é contra Cristo, que é o diabo. Pense bem nessas palavras e que Deus abençoe sua vida para a glória do nome de Jesus.